Boa noite, nós já estamos aqui a fim de começar a nossa live, né? Eu peço só um instante a você que está entrando agora, porque eu estarei encaminhando o link para as pessoas que não têm Facebook. Se você não tem Facebook e algum amigo seu, alguma pessoa a qual você quer que assista, é só você estar enviando o link que a pessoa consegue acompanhar, mesmo que ela não tenha o Facebook, tá? Só mais um instante que nós vamos estar enviando o link aqui e nós já estaremos começando a nossa live. Eu quero que você que está do outro lado me faça um comentário de como que está a internet. Amém? A paz do Senhor, Diaconisa Pablini, a paz do Senhor, minha mãe Eva, a paz do Senhor, Selma, a paz do Senhor a você que nos assiste, né? Há quantos dias já eu não fazia uma live e hoje cedinho eu senti uma saudade de vir aqui para o Facebook fazer uma live, falar da palavra do Senhor a você, né? Foram tantas semanas nós fazendo lives todas as terças-feiras, fazendo lives nas sextas, aos sábados, não é mesmo? E é a palavra do Senhor que nos fortalece. É a palavra do Senhor que gera fé nos nossos corações. E é impossível nós vencermos o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, essa vida que tantas lutas aparecem diante de nós, sem que nós tenhamos fé. Nós só vamos romper todas as coisas por meio da fé. É por meio da fé até mesmo que nós alcançamos a graça do Senhor. A palavra do Senhor em Efésios diz: sois salvos pela graça, mediante a fé. Portanto, a graça do Senhor nos alcança mediante a fé, não é mesmo? E para que nós retenhamos a fé, retenhamos a graça sobre nós, nós devemos manter a fé em nossos corações. E como manter a fé em nossos corações? Ouvindo a palavra do Senhor. É necessário nós ouvirmos, meditarmos na palavra todos os dias. Todos os dias. Sem esse propósito e sem fazer com que ele se cumpra, sem sermos fiéis a esse propósito com o Senhor, a nossa fé não é alavancada. Nós, por natureza humana, nós somos incrédulos. Existe uma milícia, uma guerra entre a nossa carne e o espírito. A nossa carne, ela fala o tempo todo de uma forma incrédula que nós não vamos vencer, que nós vamos desistir. A nossa carne nos leva a esmorecer, enquanto o Espírito Santo de Deus é que nos fortalece, nos mantém avivados na presença do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que fala nos nossos corações: você vai vencer, você vai passar essa luta e você vai sair vitorioso dela. Por essa razão é necessário mantermos a presença do Senhor nas nossas vidas. E nós só vamos manter a presença do Senhor em nossas vidas ouvindo a palavra, alavancando a fé. Por essa razão eu senti no meu coração hoje cedinho de fazer essa live e nós interagirmos, alavancando a nossa fé. Amém? A paz do Senhor, minha irmã Ana Paula, a paz do Senhor, minha tia Solange, a paz do Senhor, Meire, Lúcia, Nelson, a paz do Senhor, meu marido, pastor Eduardo, a paz do Senhor a todos vocês que já estão nos assistindo. E hoje o Senhor colocou no meu coração um tema que diz: fiéis aos propósitos com Deus. Sermos fiéis aos propósitos com o Senhor. Amém? Você que está nos assistindo, compartilha. Comece a compartilhar essa live, porque quando você compartilha de uma forma indireta, você está fazendo o ID. Você está propagando, difundindo a palavra do Senhor. E nunca houve tanta carência de ouvirmos a palavra do Senhor.
A cada dia essa carência aumenta. Porque os dias são maus. Os dias são de tribulação. E sem a palavra do Senhor, nós não alcançamos o descanso que Deus tem para as nossas vidas, e tampouco a paz. A paz, o descanso que o Senhor promete a nós, ele vem para as nossas vidas por meio da palavra. Porque a palavra gera fé nos nossos corações e é a fé que nos faz descansar. Amém? Então comece a compartilhar. Compartilhe com seus amigos, com as pessoas às quais você convive por meio do Facebook. Talvez você nem imagina, mas existe um amigo seu que está precisando ouvir essa palavra. Essa palavra que eu vou ministrar no teu coração. Vou pegar a minha Bíblia aqui, colocar aqui no meu colo, porque essa palavra é o alimento para as nossas vidas. Amém? Vai me mantendo, dizendo se a internet está boa. Amém? Então o nosso tema de hoje é fiéis aos propósitos com Deus. Fiéis aos propósitos com Deus. Eu poderia ter colocado fiéis aos propósitos de Deus. Não, não é essa a minha intenção. A intenção do Senhor, porque eu creio que Ele vai me usar para falar no teu coração. Não é fiéis aos propósitos de Deus. Não, é fiéis aos propósitos com Deus. Aos propósitos que você faz com Deus. Aos propósitos. Aquilo que você chega para Deus e diz assim: Senhor, eu irei fazer assim. Deus, eu irei orar todos os dias. Senhor, eu irei meditar na palavra todos os dias. Pai, eu irei te servir com zelo, com disposição. Sabia que existe diferença entre disposição e disponibilidade? Agora à tarde eu estava conversando com a diaconisa Mônica e eu disse a ela: disponibilidade quase ninguém tem. Eu não tenho, a irmã Tatiana que entra agora não tem, irmã Ana Paula, irmã Solange, quase nenhum de nós temos disponibilidade. Hoje o tempo é muito corrido, todos nós precisamos de trabalhar. Existem os afazeres de casa, então disponibilidade quase ninguém tem. E isso vai aumentar essa falta de disponibilidade. Mas o que falta mesmo em nós é disposição. É disposição. E disposição cabe a nós despertar em nós. É sermos dispostos. Eu vou dar um exemplo. Ir à igreja na terça-feira. Nossa, eu não tenho disponibilidade para ir à igreja para ajudar, porque eu tenho isso para fazer, isso para fazer, isso. Eu deixo tudo me impedir, porque na verdade eu não tenho disposição. Me falta ser disposta a ir, a ajudar e vencer essa barreira da disponibilidade. Você está me entendendo? E essa falta de disposição muitas das vezes nos impede de sermos fiéis aos propósitos com Deus. Eu quero falar da nossa fidelidade. São tantas as vezes que nós encontramos dizendo assim: Deus é fiel. Nas boleias dos caminhões, pessoas escrevem frases nos perfis: Deus é fiel. Deus é fiel. Olha só o que nos diz na palavra em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os teus mandamentos. A palavra do Senhor nos garante a fidelidade do Senhor. E o Senhor, Jeremias 1 capítulo, versículo 12, ele zela pela palavra dele. Ou seja, o Senhor, ele tem compromisso com a palavra. A palavra nos garante que ele é fiel e ele tem compromisso com essa fidelidade para os que o amam, para os que o servem. Amém? Mas e você? E eu? Será que nós temos sido fiéis ao Senhor? Será que nós temos sido fiéis com os nossos propósitos que fazemos com Deus? Será mesmo que nós temos sido fiéis? Porque a partir do momento que eu digo, eu vou servir ao Senhor, eu vou andar com Jesus, eu vou servir a Ele, que eu sirva com zelo,
que eu sirva com disposição. Mas são tantos os fatos ou fatores que me impedem de servir ao Senhor como eu mesma fiz o propósito. Deus, eu vou servir ao Senhor. Eu vou seguir o que a palavra me diz a fazer. Será que eu tenho seguido a palavra? Será que eu tenho sido fiel a esse propósito que eu fiz com Deus? A essa aliança que eu fiz com o Senhor? Sabe, meus irmãos e minhas irmãs que me assistem, nós somos fiéis ao Senhor muitas das vezes quando tudo nos convém, quando tudo nos é conivente. Quando eu quero algo com Deus, eu almejo tanto algo com Deus, eu sou tão fiel, tão fiel. Eu oro sem cessar, eu busco me alimentar da palavra do Senhor. Eu medito na lei dia e noite, porque ela me diz que se eu meditar nela, eu terei meus planos, meus sonhos bem-sucedidos. Mas e quando não me é conivente? Quando tudo não está colaborando para o meu bem? Será que eu mantenho fiel ao Senhor? Eu trouxe aqui 4 exemplos de pessoas que se mantiveram fiéis ao Senhor, mesmo em situações que não eram coniventes a elas. E também trouxe um exemplo de uma mulher que fez um propósito com Deus e que quando ela recebeu, quando ela teve resposta de oração, ela se manteve fiel àquele propósito. Essa mulher se chama Ana. Ana era uma mulher estéril por natureza. Não tinha condições de ter filho. E para completar, o seu esposo, porque naquela época permitia isso, o seu esposo Eucana tinha uma segunda esposa, Penina. Quando a primeira esposa não pudesse dar filhos ao seu esposo, ele poderia ter uma segunda esposa. E aquela segunda esposa engravidou, gerou filhos para Eucana. Ana tinha uma revolta no seu interior, uma tristeza, ela era amargurada de alma. Mas Ana fez um propósito com Deus, ela persistia, perseverava em oração. E quando ela orava, em uma das suas orações ela disse para Deus: Deus, eu faço um voto com o Senhor. Dê-me um filho no meu ventre e eu o entregarei em teu altar. Uma oração com propósito. E assim, o Senhor se comoveu com a oração de Ana. Entregou a ela o filho Samuel. Entregou a ela. Porque Ana havia feito um propósito com Deus. E ao entregar aquele filho, logo que aquele filho passou pelo desmame, ela foi até no altar do Senhor e entregou o filho no altar do Senhor. Ela se manteve fiel àquele propósito que ela havia feito com Deus. E você? Quando você recebe resposta de uma oração a qual você tanto tem clamado, você se mantém fiel, continuando a orar, continuando a servir ao Senhor, ou você esquece dos grandes feitos que o Senhor tem feito na tua vida? Você esquece de tudo aquilo que Ele tem provido na sua vida. Às vezes, nos momentos de luta, nós reclamamos muito mais do que agradecemos. Isso é mostrar para Deus que não somos totalmente fiéis, que somos infiéis, ingratos. Ingratidão faz parte da infidelidade a Deus. Sabia disso? Nós devemos ser fiéis ao Senhor, mostrar fidelidade a Ele. São nos momentos tensos como esse que nós estamos vivendo, nos momentos em que tudo parece tão difícil, tão transtornado, como Daniel. Daniel tinha um propósito com Deus de orar por 3 vezes, de dobrar os seus joelhos diante do Senhor por 3 vezes, mas foi estabelecido um decreto que ninguém poderia dobrar os teus joelhos diante de outro Deus, a não ser de Nabucodonosor. Acho que sim, Nabucodonosor. Mas Daniel se manteve fiel ao propósito do Senhor e olha só,
Aquele que dobrasse os joelhos diante do Senhor poderia ser jogado numa cova de leões, para que os leões o traçassem, o devorassem. E mesmo diante de algo que não era conivente a ele, porque quem quer morrer? Engolido por leões, você quer? Não, jamais. É necessário fé, muita fé, para se manter fiel nos propósitos com o Senhor, nos propósitos que você faz com Deus. Quais são os propósitos que você tem feito com Deus? Você tem feito propósitos de servir ao Senhor, de se voltar para Ele totalmente, orar todos os dias. São tantas as pessoas que dizem, a partir de amanhã eu vou orar todos os dias. Aí começa o dia, logo se envolve nos afazeres de casa. Aí chega a hora do almoço, tem algo para fazer, tem que ir na rua resolver alguma situação. À noite eu oro. Aí à noite deita, bate o sono. Amanhã eu começo o meu propósito. É igual propósito de regime, de dieta. Eu mesma, são tantas segundas-feiras que eu digo que eu vou começar uma dieta. É um propósito que eu faço comigo mesma. Mas às vezes eu não tenho sido fiel aos meus propósitos comigo mesma. Mas com Deus, irmão e irmã, é diferente. Se você fez um propósito com Deus, cumpra. Seja fiel ao Senhor. Porque o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel àqueles que o amam, àqueles que obedecem seus mandamentos, àqueles que seguem a sua vontade. Vamos falar de José. José foi levado escravo do Egito. A situação era conivente a ele? Não, e foi dado como escravo pelos irmãos. Olha só que traição, foi traído pelos seus irmãos. A situação não era conivente a ele, mas ele era um homem cheio da presença do Senhor. Foi assediado pela esposa de Faraó, mas ele se manteve fiel nos propósitos com Deus. Porque o propósito dele, acima de tudo, era servir ao Senhor. Logo, o Senhor colocou ele num lugar de honra. Governador do Egito. Acho que ele mandava até mesmo em Faraó. Faraó ouvia ele para tudo. Veja só. Por quê? Porque se manteve fiel aos propósitos com Deus. Paulo foi levado preso, cativo, ele e Silas, por conta de se manter fiel a um propósito com Deus. Ao perceber que uma mulher adivinha, com espírito de adivinhação, andava atrás dele, falando coisas para ele, ele olhou para trás e repreendeu, porque o Senhor nos deu autoridade para repreender todo o espírito de adivinhação, de feitiçaria, de vidente. Ele olhou para trás e se manteve no propósito que ele tinha com Deus de pregar o evangelho, de lançar a espada da palavra, e ele repreendeu aquela mulher, foi levado preso, ele e Silas, porque aquela mulher era objeto de lucro para alguns homens daquela cidade. E quando ele repreendeu e expulsou o demônio na vida daquela mulher, ela deixou de ser objeto de lucro na vida daqueles homens, e aqueles homens levaram ele preso. Mas nem por isso ele não perdeu a fidelidade aos propósitos que ele tinha com Deus. E assim estavam ele e Silas louvando ao Senhor, louvando, engrandecendo. Isso é fé. Pensa você dentro de uma prisão. Será mesmo que você consegue se manter fiel aos propósitos de louvar a Deus? Ele estava louvando ao Senhor. E de repente, um terremoto quebrou as algemas, as cadeias, e aqueles homens foram libertos por Deus. Por Deus. Ali estava um centurião, um vigilante, um sentinela. Aquele homem tão apavorado, esbaforido, disse: eu quero morrer. O que aconteceu? Não! É o Deus Todo-Poderoso. Então eu quero esse Deus para minha vida. Você crê? Creia, e tu e a tua casa serão salvos. Se mantém fiel
aos propósitos do Senhor. Podem vir vendavais, podem vir tempestades, podem vir cadeias, aprisionamentos, mas tudo para que a glória de Deus se manifeste sobre a tua vida. Seja cheio da presença do Senhor e se mantenha fiel a Ele. Pedro também. Pedro, perseguido por Herodes, foi levado também preso. Foi levado preso. E olha só, Herodes iria o apresentar à morte, para ser apedrejado, morto. Estava somente passando a Páscoa, aguardando passar a Páscoa, mas é porque Deus permitiu que fosse assim. E enquanto isso, à beira de ser sacrificado, Pedro dormia dentro da cadeia. Sabe por que ele dormia? Porque tinha fé. Porque ele sabia que, revelando-se fiel aos propósitos que ele tinha com Deus, nenhum mal iria acontecer a ele. Ele dormia dentro da cadeia, sendo que no outro dia ele tinha promessa de morte. Enquanto ele dormia, existia uma igreja que orava incessante em união a favor dele. Ele era fiel ao Senhor. E aquela fidelidade trazia paz ao seu coração. Quando nós somos fiéis aos propósitos com o Senhor, nós somos descansados, entende? Nós temos uma paz que o Senhor nos dá. Porque nós sabemos no nosso interior se nós somos ou não fiéis ao Senhor. E quando nós somos fiéis, por mais que não tenhamos atingido a perfeição, porque ninguém de nós atingimos a perfeição, a obra só será completa no dia de Jesus Cristo, nos diz em Filipenses 1 capítulo, versículo 6. Mas nós sabemos se nós somos fiéis, se nós temos verdadeiramente sido fiéis ao Senhor. E quando nós sabemos que nós somos fiéis, nós descansamos no Senhor. Porque o Senhor, Ele é fiel àqueles que o amam, àqueles que guardam os seus mandamentos e buscam segui-los. Amém? Nós devemos ser fiéis ao Senhor. E às vezes você está pensando assim, como eu sou fiel? Como eu consigo ser fiel ao Senhor? Como? Existem ações das nossas partes que nos fazem sermos fiéis. E essas ações são oração. A oração, o conectar com Deus, o trancar dentro do seu quarto, lugar secreto com Deus, é canal de que você se mantenha fiel. Quando você sente o amor de Deus pela tua vida, você diz, meu Senhor, eu tenho que ser fiel ao Senhor. Domina essa minha carne, Deus. Espírito Santo de Deus, domina essa minha carne e me faça manter fiel ao Senhor. É meditando na palavra do Senhor, na Bíblia. Porque a Bíblia, ela gera fé nos nossos corações. No livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 3, a fé, ela gera em nós perseverança. A fé nos faz perseverar no Senhor. Nós perseveramos todos os dias. Senhor, 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 me faça. Senhor, eu lhe agradeço. Senhor, me faça andar pelos teus caminhos. Senhor, arranca de mim aquilo que não pertence a ti. Senhor, arranca de mim o galho podre. Arranca de mim aquilo que tem me feito sair da tua presença. Deus, me mantenha constante na tua presença. Persevera no Senhor. Quando nós perseveramos no Senhor, Romanos 5, verso 3 nos diz que a perseverança produz experiência. Quanto mais nós perseveramos em oração, mais experiências com o Senhor nós temos. Mais experiência com Deus nós temos. Mais experiências com o Senhor nós temos. Sabia que um cientista, quando ele solta e patentia um projeto, aquele projeto, o resultado daquele projeto, ele é oriundo de várias experiências que ele teve. Não foi na primeira tentativa daquele projeto que ele acertou, não. Thomas Edison, quando fez a lâmpada, foram mais de 5.000 vezes, mais de 5.000 tentativas para que ele chegasse ao resultado final, que é a lâmpada.
Foram mais de 5.000 tentativas. E a cada tentativa ele era perseverante. Mas a cada tentativa ele tinha uma experiência nova. Isso aqui não deu certo. Na próxima tentativa eu não farei dessa forma. Vou mudar a forma de fazer. Tá me entendendo por que a perseverança produz experiência? É assim. E a experiência produz esperança. A experiência produz esperança. Nós esperamos em Deus. Quanto mais experiências com Deus nós temos, mais nós conhecemos a Ele e sabemos que nós podemos esperar nele. Juntando tudo isso, perseverança, experiências com Deus, esperança, nós temos fé. Temos fé, nós nos mantemos fiéis ao Senhor. E o que eu quero dizer com tudo isso a você? Quando nós não somos fiéis ao Senhor, é porque está nos faltando fé. Fé verdadeira. Fé de verdade. Fé que produz em nós obediência. Fé que produz em nós andar verdadeiramente com Deus. Não é só vestir uma capa, não, irmão. Irmã. Tem tanta gente que está só vestindo capa de fiel ao Senhor. Hipocrisia. O Senhor conhece o seu interior melhor do que você. Em 1 João 3,20, eu não me canso de declarar esse versículo. O Senhor diz: se o seu coração te condena, maior sou eu comparada ao teu coração que não te condena. Ou seja, Deus conhece muito mais o nosso coração, o nosso interior. Então, a quem que você quer enganar? A si próprio. Não vista capa de fidelidade ao Senhor, não. Nós temos que ser fiéis ao Senhor em essência. Nós temos que ser adoradores em espírito e em verdade. É de interior. O Senhor, Ele sonda o nosso interior e reconhece se nós temos sido fiéis, porque até mesmo a nossa intenção pode ferir a fidelidade a Deus. Quais são as suas intenções? Às vezes você até faz o bem, mas será que a sua intenção realmente é de fazer o bem? Ou não é de atender a um interesse seu? Ou fazer uma barganha? São tantas pessoas que fazem o bem a alguém porque sabe que aquele alguém pode corresponder a ele. Sabia disso? Existem pessoas que fazem o bem a fim de ser correspondido. Troca de interesse. E o Senhor conhece as intenções do teu coração. Ele sabe se você está fazendo bem por amor ao próximo verdadeiramente, sem interesse de barganha. Atos 20:35 nos diz que muito mais bem-aventurado é dar do que receber. Será que você não tem dado com a intenção de receber? Dê, oferte, doe, sem a intenção de receber. Porque quem nos recompensa é o Senhor, é Ele que nos traz a recompensa. Seja fiel a Deus, mas seja fiel de verdade, sem hipocrisia, sem vestir uma capa, uma carinha, uma máscara de santo, não. A santidade, a busca pela santidade, ela deve ser verdadeira. Ela deve ser de interior, de um coração voltado a adorar ao Senhor. De um coração voltado a engrandecer o teu nome, de um coração voltado a enfatizar a palavra do Senhor. Como está o seu coração? O coração nosso muitas das vezes é enganoso, nos diz Jeremias. O coração é enganoso. Então domine esse teu coração, faça ele ser fiel aos propósitos que você fez com Deus. A palavra do Senhor diz que nós não somos obrigados a fazer propósitos, votos com o Senhor. Nós não somos, mas se fizermos, cumpra. Portanto, seja fiel. Não deixa nada, nem circunstância, nem situação, porque as lutas facilmente podem arrancar de você a fidelidade. Pode. Você começa a esmorecer, você começa a se desanimar.
E se desanimar, não se mantém constante. Palavra do Senhor no livro de Tiago, ele nos diz que ele não se apraz do homem de dobre ânimo, daquele que age como uma maré impelida e agitada pelo vento. Horas vai, horas vem, porque a maré ela vai assim, né? Ela vai e vem, ela vai e vem. Horas você se mantém fiel ao Senhor, horas já é totalmente infiel. Tem horas que você é aquela pessoa fervorosa de oração, mas tem semanas que você já não ora mais. Tem dias que você lê e medita na Bíblia inteira, um capítulo inteiro, mas passa meses com a Bíblia aberta dentro de casa e empoeirada. Somente aberta, porque veste a capa de cristão, para todos pensarem que você medita nela, né? Não vista capa, seja um adorador de verdade, sirva ao Senhor de verdade. Fecha dentro do seu quarto, se mantém fiel nos propósitos de oração. A palavra nos diz que nós devemos ser um povo que ora sem cessar. Aí você diz: Senhor, eu vou seguir a sua palavra. Esse é um propósito que eu fiz com Deus. E eu tenho orado sem cessar. Tenho mantido fiel. Nos falta fidelidade. O Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. Mas muitas das vezes nós não alcançamos aquilo que nós tanto almejamos. Aquilo que o Senhor nos prometeu. Porque nos falta fidelidade. Nos falta fidelidade. Essa é a palavra que eu tenho para você. Se mantenha fiel àquele propósito que você fez com Deus. Se você se propôs a servir ao Senhor, sirva com integridade de coração, com inteireza de coração, com zelo, com disposição. O reino se conquista por esforço. Para com essa indisposição, com essa má vontade de servir a Deus. Olha só, Jesus disse: o zelo pela tua casa me fez ser consumido. O zelo por nós, fez com que ele fosse levado e crucificado na cruz do madeiro. E nos falta zelo para servir a Ele. Nós que somos pecadores, que carecemos do perdão dele. Que sejamos fiéis ao Senhor. Seja fiel a Deus. Seja fiel aos propósitos que você fez com o Senhor, e assim você verá a glória. O Senhor corresponde à fidelidade dos teus em todo o tempo, porque Ele é fiel a 1000 e 1000 e 1000 gerações. Amém? Que você tenha um restante de noite abençoado. E você que queira receber oração, deixa seu nome aqui e nós estaremos orando por você. Mas agora, fecha os teus olhos, que eu estarei orando pela sua vida, orando pela tua casa, orando pela sua família. Amém? A minha filha está aqui e ela sentiu no coração de levantar essa oração. Então quem vai fazer essa oração é a Eduarda. A Eduarda, minha filha, estará orando por você. E eu estarei confirmando a oração com ela. Amém? Antes de orar, a minha mãe tinha pedido até para eu fazer a abertura dessa live, mas eu tava em uma reunião da igreja e aí ela não terminou a tempo de estar aqui. Mas eu senti no coração de falar uma coisa para vocês. Hoje em dia a gente às vezes nem sabe qual que é o significado da palavra propósito, e a gente pesquisando qual que é esse significado, a gente vê que é alguma coisa que a gente quer alcançar, um objetivo que a gente quer alcançar. E eu te pergunto, qual que é o objetivo que você quer alcançar na sua vida? Hoje em dia nós colocamos muitas vezes o nosso coração, o nosso propósito em coisas materiais. Porque eu quero alcançar aquilo, eu quero alcançar esse emprego, eu quero alcançar esse carro, eu quero alcançar essa casa. E a gente esquece
do principal propósito das nossas vidas, que é buscar o reino dos céus, que é buscar a salvação, que é buscar a santidade, que é buscar todos os dias ser imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Então é esse propósito, é o primeiro propósito que nós temos que colocar nas nossas vidas, porque Deus fala assim que quando buscarmos verdadeiramente de todo o coração o reino dos céus, todas as nossas necessidades serão supridas. Então todos os outros propósitos que você quer, toda a sua casa, aquele emprego que você quer, o carro que você quer, ele vai ser suprido se você buscar o primeiro propósito, que é acreditar em Deus, que é buscar o reino dos céus, que é orar todos os dias, que é mergulhar na presença dele, sabe? Ele já te prometeu isso, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele já te prometeu, ele vai cumprir. Você só tem que fazer isso, você só tem que colocar o seu propósito em buscar primeiramente o reino dos céus. Então, essa é o que eu queria falar para vocês, e eu vou estar fazendo uma oração aqui para a vida de cada um. Então eu te convido a fechar os olhos. Se você está aí na sua casa, com a sua família, dê a mão para eles ou abrace os seus familiares e feche os olhos e me acompanhe nessa oração. Amém, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Sim, meu nós Deus. Estamos aqui mais um dia e queremos te agradecer por o Senhor nos dar mais um dia de vida, Deus. Nós somos eternamente gratos por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Pai. Em nome de Jesus, nós te convidamos, Pai, a entrar no lar de cada um que assiste essa live, Deus, a tocar no coração de cada um que assiste essa live, Deus, na vida de cada um dos seus familiares, Deus. Eu lhe peço que o Senhor possa, Pai, entrar com um espírito novo, Deus, com um sopro, Pai, de água viva, Deus, em nome de Jesus, que cada um possa sentir a sua presença, Deus, possa sentir o seu amor, Deus, que as coisas, Pai, possam se resolver, Deus. Eu não sei o que cada um tem passado na sua vida, mas Tu sabes, Deus, e com toda a autoridade que o Senhor nos deu, eu declaro a vitória, Deus. Eu declaro que a glória vai se manifestar na vida de cada um, Pai, que todo espírito depressivo, toda tristeza, todo mal possa se desfazer agora, Deus, que todo nó seja desfeito agora, Pai. Eu declaro que nenhum inimigo Pai, possa prevalecer na vida dessas pessoas, Deus. Caia por terra agora toda inveja, todo mal, toda enfermidade, todo medo, Deus, em nome de Jesus, porque em cada lar, Pai, é a sua presença que vai se manifestar, Deus, em nome de Jesus, Pai. Visita agora cada um, Pai, cada família, Deus, e que cada dia o Senhor possa nos ensinar a confiar em Ti, Pai. Nos livre de toda incredulidade, Deus, nos livre de toda falta de fé, de toda falta de amor, Deus, que nós possamos aprender a nos amar, a amar a Ti, Deus, e amar aos nossos inimigos, amar aos outros como a nós mesmos, Deus. Em nome de Jesus, faça de nós, Pai, um vaso que transborda da Tua presença, que transborda do Teu amor, Deus. Que cada dia nós possamos ser imagem e semelhança Sua, Deus, e buscar o reino dos céus em primeiro lugar, Deus, porque nós sabemos que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, Deus. Então nos ajude, Pai, ser comigo, ser com a minha mãe, ser com cada um que está aqui nessa live, Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, Pai. Amém, amém. E que você tenha uma noite abençoada, cheia da presença do Senhor. Descansa no Senhor, descansa nele, Ele é com você. Busca Ele para a tua vida em todo o tempo e verás a glória. Se mantenha fiel a Ele, se mantenha fiel ao Senhor, independente da situação que você enfrenta. Lembre-se dos exemplos que eu citei aqui. José viveu situação difícil, Paulo, Pedro, Ana, todos viveram situações difíceis, mas eles se mantiveram fiéis ao Senhor e com toda certeza eles tiveram a vitória. Amém? Combate o bom combate, cumpre com a carreira que te foi imposta e guarde a fé. Amém? Que você tenha uma noite abençoada.